boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de Direito Penal de vocês. E hoje a gente vai falar sobre o crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do Código Penal. Então, na aula de hoje, eu vou falar primeiro considerações iniciais, depois sujeitos do crime, depois tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa e, por fim, nós vamos discutir a atipicidade da falsa identidade como autodefesa. Então, a gente vai estudar nessa aula estes tópicos. O artigo 307 do Código Penal diz assim, artigo 307, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Bom, pelas considerações iniciais, o bem jurídico tutelado é a fé pública violada pela atribuição de falsa identidade. E olha, aqui é importante dizer, aqui não é o uso de uma identidade falsa. Se você usa um documento de identidade, como eu coloquei na thumb, é uma foto de uma identidade, só para ilustrar, se você usa uma identidade falsa, isso vai ser uso de documento falsificado, que é outro crime, que a gente já estudou na aula passada. Aqui, você se atribui falsa identidade no sentido de se atribuir falsas características relativas à identidade, como nome, profissão, estado civil, qualificação, títulos acadêmicos, etc. Tá? Então aqui não é você usar identidade falsa, é você se atribuir falsa identidade. Também aqui não é usar identidade de terceiro. Se você usa um documento de um terceiro, existe o crime do artigo 308 do Código Penal, que é o uso de documento de terceiro, que é outro crime. A gente nem estuda esse crime na vida da nossa grade, mas existe o crime do artigo 308, que é quando você usa o documento de um terceiro. Então aqui nem é você usar o documento de identidade falso, porque isso é o crime de uso de documento falso, e nem também você usar a identidade de um terceiro, porque isso é o uso de identidade de terceiro. Aqui é quando você se atribui características ou atribui a um terceiro características que ele não possui de forma a obter uma vantagem. Tá? A ideia aqui é essa. Então, sujeitos do crime. Bom, o crime é comum. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo primário, a vítima primária é o Estado. E secundariamente, a pessoa prejudicada pela atribuição de identidade, pela falsa atribuição de identidade. Então, esse crime é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer esse crime, pode se atribuir uma falsa identidade. Bom, o tipo objetivo. O crime consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. Então eu posso atribuir a mim mesmo ou atribuir a um terceiro a falsa identidade. E o verbo é atribuir. Atribuir significa considerar como, imputar. Então o verbo atribuir significa considerar como, imputar a si mesmo ou a terceiro uma falsa identidade. Então, atribuir significa considerar como ou imputar. E o que é identidade? O elemento normativo do tipo aqui é identidade. O que é identidade? Identidade é o conjunto de características peculiares de uma pessoa determinada que permite reconhecê-la e individualizá-la. Então, identidade é o conjunto de características peculiares de uma pessoa determinada que permite reconhecê-la e individualizá-la. Daí, são elementos que compõem a identidade. O nome, a filiação, o local de nascimento, a nacionalidade, a profissão, o estado civil, as qualificações profissionais e acadêmicas. Então, tudo aquilo que leva a pessoa a se identificar, a se individualizar. Então, por exemplo, eu sou advogado. Eu não posso sair por aí me atribuindo a falsa identidade de médico, porque eu sou advogado, eu não sou médico. Tá? Lógico, se eu fizer isso para cometer um estelionato, eu vou responder pelo estelionato, para subtrair dinheiro de alguns pacientes, eu vou responder pelo estelionato. Mas se eu faço isso só para me regozijar, ou só para brincar, daí brincar da discussão se tem dó ou não. Mas se eu faço isso para me regozijar, para ficar me achando, eu vou responder pelo crime de falsa identidade. Porque eu estou me atribuindo uma característica que na realidade não me pertence. Tá?
Eu coloquei lá. Além disso, isso aqui é importante. A atribuição deve ser feita para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano. Tá? Então aqui a atribuição tem que ser feita para obter uma vantagem ou para causar um dano. Tá? O conceito de dano é fácil. Né? Você causar um prejuízo a uma outra pessoa. E a vantagem? Aqui é vantagem de qualquer natureza, desde que isso não configure outro crime. Tá? Se eu uso falsa identidade para obter uma vantagem econômica, eventualmente eu posso responder por estelionato. Mas se a vantagem for só social, eu vou responder pelo crime de falsa identidade. Ou se eu uso essa falsa atribuição de identidade para me aproximar de alguém, de uma moça, para tentar alguma coisa, também vai ser o crime de falsa identidade, porque daí não configura outro crime mais grave. E o próprio tipo deixa claro isso. Ele fala, configura falsa identidade se não configurar um crime mais grave. Porque em muitos casos a falsa identidade ela é usada como um crime meio para configurar um crime mais grave, notadamente o estelionato. Tá? Daí, eu coloquei aqui. No mais, o crime é subsidiário. Isto é, só se configura se outro, mais grave, não existir. Então, aquilo que eu disse, se a falsa identidade é utilizada para o cometimento de um crime mais grave, se ela é um crime meio, o indivíduo vai responder apenas pelo crime mais grave, que é o crime fim. Estelionato, sei lá, posse sexual mediante fraude, etc. Tá? Agora, se é só para outra finalidade que não seja cometer o crime mais grave, daí sim ele irá responder pela falsa identidade. E existe uma questão, né, que foi discutida pelo STJ, inclusive, há pouco tempo atrás, que é muito interessante, que diz respeito à atribuição de qualificação errada no currículo Lattes. O currículo Lattes é o currículo dos acadêmicos, as pessoas que são acadêmicas, estudam, têm mestrado, doutorado, todas elas têm o chamado currículo Lattes, que é o currículo onde constam as qualificações acadêmicas. E um determinado indivíduo foi lá e mentiu nas qualificações dele, botou umas coisas a mais no currículo Lattes. E daí foi discutido se isso aí configuraria, né, falsificação de documento público ou, eventualmente, falsa identidade. E o STJ acabou considerando que não, porque não teria os requisitos para ser lá, não teria fé pública, aquilo, tal, foi um caso complicado. Mas assim, se eu chego em algum lugar, me apresento, por exemplo, eu vou me candidatar a um cargo de professor, eu chego para dar uma palestra na faculdade, falo que eu tenho doutorado, e eu não tenho. Quer dizer, no meu caso eu tenho, mas supondo uma pessoa que não tem doutorado vai lá e fala que tem para dar uma palestra. Isso vai ser falsa identidade. Porque ela está se atribuindo uma qualificação falsa. Mas é interessante saber que houve essa discussão com relação ao currículo Lattes e o STJ acabou entendendo que não. Aí, tipo subjetivo é o dolo, isto é, a vontade livre e consciente de atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. Então o crime é doloso, você tem que ter essa vontade, tem que saber que se atribui falsa identidade, tem que ter essa vontade. Pode ser a si mesmo ou a um terceiro. Além desse dolo genérico, no caso desse crime, existe também o dolo específico, chamado elemento subjetivo do tipo, que é a vontade de obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou causar dano ao trem. Neste caso, não basta que o indivíduo tenha o dolo de falsa identidade. Ele tem que ter também o dolo específico de obter uma vantagem em proveito próprio ou alheio. E como eu disse, essa vantagem ela pode ser de qualquer natureza, não só econômica. Porque a gente pensa em vantagem, a gente pensa em dinheiro, em vantagem econômica. Mas não precisa ser econômica necessariamente. Pode ser de qualquer natureza. Econômica, social, empresarial, sexual. Vantagem de qualquer natureza. Então tem que ser para ter uma vantagem para si mesmo ou para terceiro, ou para causar um dano a terceiro. Então, além do dolo genérico, tem que ter esse fim específico de obter uma vantagem ou causar um dano a terceiro. Isso é muito importante. Bom, consumação e tentativa, crime formal, né? O crime se consuma quando ocorre a falsa atribuição, independentemente do resultado naturalístico. Trata-se, portanto, de um crime de natureza formal, né? Então, não é necessário ocorrer o resultado naturalístico, que consiste na efetiva concretização do prejuízo material para o Estado. Não precisa, tá? Não precisa ter, na verdade, nenhum prejuízo. Basta o indivíduo se atribuir falsa identidade com o fim de obter uma vantagem ou prejudicar um terceiro, que já está configurado o crime. E a tentativa, ela é em tese possível, a doutrina diz que a tentativa nesse caso é possível, porém ela é de difícil caracterização. Ela é possível, mas na prática você vê pouco,
que é difícil você ter tentativa nesse tipo de caso. E daí, para finalizar a nossa aula, nós temos uma discussão que é bem importante, que diz respeito à tipicidade da falsa identidade como autodefesa. Isso aqui é uma questão bastante discutida pela doutrina e pela jurisprudência, que é o quê? O indivíduo é preso e daí, ao chegar na delegacia ou no fórum, ele se atribui falsa identidade como uma forma de evitar o processo criminal ou de mentir em algumas de suas características. E ele faz isso em autodefesa. Como a gente sabe, antes de explicar isso especificamente, vou explicar o que é autodefesa. Tá? A gente tem dois tipos de defesa no direito penal e processual penal. A gente tem a defesa técnica, que é aquela feita pelo advogado, e a gente tem a chamada autodefesa, que é aquela feita pelo próprio acusado, pelo próprio investigado ou réu, que é o direito que ele tem no interrogatório de montar uma tese de defesa e mentir, inclusive mentir, né? Em razão do princípio da não autoincriminação e do nemo tenetur detege, ele tem, inclusive, o direito de mentir com relação aos fatos. E daí a doutrina e a jurisprudência discutem se ele também, se o acusado, o réu, teria também o direito de mentir com relação à sua própria qualificação. Então eu sou preso, lá em vez de falar que eu chamo Mateus, eu falo que eu chamo Zé da Silva. Eu posso fazer isso? Né? Então a doutrina discute isso. Porque a doutrina, de forma geral, entende que não é crime o agente atribuir-se falsa identidade para que o agente possa fugir da atuação policial. Por quê? A doutrina fala que ele está em autodefesa e incumbe ao Estado identificar o indivíduo e não o indivíduo se identificar. Como ele tem o direito de não produzir prova contra si mesmo, ele também teria o direito de ficar em silêncio com relação à própria qualificação ou até de mentir com relação à própria qualificação como uma forma de autodefesa, como uma forma de evitar a persecução penal do Estado. Então, muitos doutrinadores falam isso. Contudo, o Guilherme Souza Nutti entende que, se feita no momento da qualificação policial judicial, configura o crime, pois colocaria em risco a liberdade de inocentes. Então, se, por exemplo, eu sou preso, em vez de falar que eu sou Mateus Fabiano de Souza, eu falo que eu sou Mateus da Silva Moraes, que é outra pessoa. Eu fazendo isso, segundo o Nutti, eu coloco em risco a liberdade dessa outra pessoa. Eu vou me salvar, mas vou colocar em risco a liberdade dessa outra pessoa. Então, por isso, configuraria crime. Então, parte da doutrina entende que sim, configura crime. Enquanto outra parte fala que não, uma parte fala que sim, configura crime, porque ele não poderia mentir com relação ao nome dele, RG e CPF. Ele pode mentir com relação aos fatos, mas não com relação à própria qualificação. E é interessante notar que a súmula 522 do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é crime, ainda que em situação de alegada autodefesa. Então, a jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, entende que sim, é crime se atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial. Se o indivíduo mente sobre a qualificação dele perante a autoridade policial, isso é crime. Então, queria nessa discussão, uma discussão importante, a OAB, a prova do exame de ordem, às vezes pergunta isso, então é interessante vocês saberem que existem essas duas doutrinas, esses dois pontos, né, um ponto e um contraponto, sobre esse tema. Bom, agradeço você por ter assistido essa aula. Quem quiser dar uma curtida, aí, se inscrever no canal, ajuda bastante. Muito obrigado e até mais.